Muito bom. Boa tarde a todos. Vamos dar sequência aqui a mais um painel. É com muita honra que nós podemos contar aqui com a presença do Dr. Marcelo Pacheco dos Guaranis, subchefe da Casa Civil do Governo Federal. Para aqueles que não militam há muito tempo, podem não saber, Dr. Marcelo tem no DNA a veia antitrust. Dr. Marcelo, antes de ser subchefe da Casa Civil, passou e presidente da ANAC, teve um longo período na SEAI, culminando o seu papel na SEAI como coordenador geral, em 2010, 2011, e agora está na Casa Civil. Ele, portanto, é alguém que conhece muito o setor, e não só conhece o setor, como também é um bom amigo do IBRAC, já tendo participado de diversos seminários do IBRAC, e sempre que necessário nos recebe, recentemente nos recebeu, quando o IBRAC teve uma pauta junto à Casa Civil para discutir questões atinentes, a ajudar na discussão de questões atinentes ao orçamento do CAD, à carreira própria. O Dr. Marcelo prontamente nos atendeu, demonstrando claro interesse em viabilizar e aperfeiçoar o CAD e todo o sistema de defesa da concorrência como um todo, e também, por que não dizer, prontamente acolheu o IBRAC, e foi até interessante, porque explicávamos um pouco como é que estava o IBRAC nessa última reunião que tivemos, e foi, naquela ocasião, o doutor Marcelo falou, não, eu gostava muito do seminário de Campos. Não era o Seminário Internacional de Defesa da Concorrência, era o Seminário de Campos. E com uma boa coincidência, o doutor Marcelo retorna aos painéis do IBRAC no seminário em Campos do Jordão. Então, dito isso, agradeço ao doutor Marcelo por prontamente ter aceito o nosso convite e passo a palavra para você. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos, senhores. Quero agradecer ao Eduardo pela apresentação, o IBRAC pelo convite. Dizer que, na verdade, minha vida é um pouquinho até mais antiga. Eu fui pincadista do Gessner, do intercambista no gabinete do Gessner, ainda faz pouco tempo, né, gente? A ausência de cabelo dos dois talvez facilite não entregar tanto a idade, doutor, mas Marcelo, em 99 eu fui pincadista. O doutor Gessner tinha me pedido para não falar isso, mas tudo bem. Em 99 eu fiz intercâmbio no CAD, era um intercâmbio até de Brasília, né, porque a gente ficava 2 meses, meio período, então facilitava participar, e foi aí que eu me apaixonei pela área de concorrência, e desde então, logo depois, uns 8 meses depois, entrei na CA e fiquei lá quase que minha vida inteira, até começar a cuidar de aviação, né? E mesmo quando saí da aviação, voltei para a CA e depois voltei para a aviação, mas concorrência sempre teve, de fato, no sangue, e a vontade de ajudar o sistema, e não só ajudar o sistema com os processos do sistema, mas como introduzir concorrência nos diversos setores em que a gente sempre trabalhou, né? Então, na CA, o trabalho era em todos os setores regulados, a aviação foi exclusivamente em aviação durante um bom tempo, mas entendemos que conseguimos fazer boas mudanças até no marco regulatório de aviação, do que existia há 10 anos atrás e do que existe hoje. Acho que muita coisa por causa da cultura de concorrência de todo o sistema, sempre ajudou muito. Bom, para cá, não ia adiantar eu falar muito sobre coisas específicas do sistema, do CAD, até mesmo porque eu estou fora há muito tempo. Então, o convite em aberto é um prazer enorme, né? Eu sei a importância de falar nessa palestra, última palestra do dia, que é o que separa todos nós do Baden-Baden, então é importante a gente fazer o negócio o mais rápido possível e de um assunto que não seja tão chato, e eu tento acrescentar alguma coisa para o debate de vocês. Então, minha apresentação vai ser mais focada na melhoria do ambiente de negócio, que é algo que o governo inteiro está muito preocupado agora. E aí temos um contexto, né? Temos um novo governo, desde 12 de maio, eu estou na Casa Civil, meu mandato na ANAC acabou em 19 de março desse ano, fiquei 2 meses em casa, e aí, quando começou o governo novo, eu fui com o ministro Eliseu Padilha, que tinha sido ministro de Aviação, então fui ser o subchefe dessa área. Todo mundo sempre pergunta o que é subchefe, quem é o chefe, né? O chefe é o ministro-chefe da Casa Civil, tem 3 subchefias,
A minha área de análise e acompanhamento de políticas governamentais, a gente faz análise do mérito de tudo que chega para o presidente assinar e acaba coordenando a execução de todas as políticas, atos normativos, e, com isso, consegue participar da discussão de várias coisas. Casa Civil, orientação do ministro, tem um papel de facilitar, de coordenar, de fazer com que as coisas saiam. A gente identificou muita coisa parada em muitos órgãos, dada a dificuldade de conversa, dificuldade de debate, dificuldade de encaminhamentos finais. Então, a orientação é a gente pegar todos aqueles projetos que estavam andando, colocar no trilho, fazer eles saírem, e temos 2 anos e meio aí para desenvolver os projetos que estavam parados. Então, um novo governo, desde maio, muita dificuldade de entrada, mas eu acho que hoje já está bem estabilizado em todas as suas áreas. É um contexto de grave crise econômica, né, desnecessário falar isso, com uma prioridade muito forte, gerar empregos. É a prioridade do presidente da República, fazer com que a economia funcione, para poder reverter as altas taxas de desemprego que temos. E, para isso, é importante atrairmos a iniciativa privada, é importante termos parceria na prestação de serviços públicos e precisamos melhorar o ambiente de negócio, que é o que todo mundo tem reclamado. A incerteza era muito grande, a dificuldade de entender para onde as regras estavam indo, dificuldade de entender como as agências estão agindo, como é que vai ser, se o governo intervém na agência ou não intervém, como é que aquele marco regulatório vai alterar. Então, estabilidade e qualidade regulatória são pontos importantes. Antes de tudo, era importante começar as reformas estruturantes. Na situação que estamos, nós não vamos ter país em pouco tempo se a gente não fizer reformas estruturantes. E esse é o trabalho que começou a ser feito. Então, tanto a PEC do teto, que começa a ser aprovada agora, quanto a reforma da Previdência, que já vai ser encaminhada, é justamente para controlar os gastos. Vamos controlar o país. O país estava gastando muito e se acostumou a gastar sem controle, sem análise, sem fazer uma boa análise de eficiência, de avaliação das políticas que estão sendo preparadas. Apresentam-se políticas, publicam-se no Diário Oficial, é muito fácil, né, fazer as coisas e publicar, basta mandar para o diário, mas o impacto disso é muito ruim. Então, tem muita coisa que precisa ser avaliada, porque, a partir de agora, a gente está em um novo contexto, um contexto que tem uma nova lógica. Precisamos gastar melhor os recursos públicos. A PEC do teto ela vai controlar o orçamento a partir de agora. Então, a lógica que nós temos de preparar políticas, aprovar e botar para gastar, acabou. A gente não vai conseguir fazer isso. É muito importante, a partir de agora, passar a racionalizar o trabalho. Então, precisamos fazer, com isso, melhores escolhas, precisamos ser mais eficientes, precisamos de mais atuação da iniciativa privada. E aí entra a importância da livre iniciativa, da livre concorrência, para que a gente possa criar um ambiente para que investimentos cheguem, para que as coisas se desenvolvam. Melhores escolhas, maior eficiência, a importância da gente fortalecer a análise de impacto regulatório das agências, mas não só das agências, dos diversos órgãos que criam regulamentos para as nossas vidas, né? Temos diversos órgãos todos os dias que não só são as 10 agências reguladoras com impacto nas nossas vidas. E precisamos melhorar o que esses órgãos fazem, melhorar a análise, o controle, a racionalidade do que se cria e o impacto na vida do cidadão. Avaliação de políticas públicas, também precisamos melhorar a análise, tanto ex ante quanto ex post. Isso já tem sido um trabalho que está sendo feito nesses primeiros meses. Políticas novas, até políticas sociais. Nós lançamos há pouco tempo o Criança Feliz, um programa voltado para a primeira infância, de acompanhamento, de assistência social. Já foi um programa muito trabalhado pela Casa Civil, junto com Planejamento e Fazenda, para que a gente já pudesse desenhar ele de forma adequada ao objetivo que ele pretende seguir, como tudo deveria ser sempre, mas que a gente não tem costume de fazer no Brasil. Saber quanto ele vai gastar, qual é o orçamento, de onde vem, para ter, de fato, racionalidade naquele gasto. Faz parte dessa agenda também medidas de aprimoramento dos marcos regulatórios. Então, tem marcos que precisam ser atualizados e melhorados, e a discussão já tinha sido posta há muito tempo. Criação do programa de parceria de investimentos, que é um programa para facilitar e atrair mais os investimentos privados, vou detalhar ele um pouquinho para frente, e a lei das agências reguladoras, que eu, pessoalmente, tenho trabalhado bastante na coordenação da discussão com o Congresso. Então, aprimoramento do marco regulatório, alguns assuntos que já estavam parados e que são importantes para todos que mexem com setores de infraestrutura. Primeiro, já está também em discussão no Congresso, flexibilização da participação da Petrobras no pré-sal, importante para que a Petrobras possa se recuperar, importante para que a gente possa melhorar o nível de exploração de uma camada importante de exploração de óleo e gás. Então, é uma medida que já estava em discussão, tá? Estamos fazendo tudo para poder fazer com que ela flua o mais rápido possível. Racionalização do conteúdo local para o setor de óleo e gás,
também a forma de se exigir conteúdo local no setor é uma forma com custos de transação enormes, ou seja, muita dificuldade para a agência poder fazer controle, de exigir, de como perceber de fato que os investidores estão cumprindo as regras de conteúdo local. Então, é muito importante dar racionalidade para isso. A revisão está sendo ampla. Entende-se que é importante que se mantenha, mas que tenha uma maneira com custo de transações bem mais baixo e que a gente possa ter um controle mais fácil e objetivando o que realmente precisa se desenvolver no país. Modernização do marco regulatório das telecomunicações é um outro grande ponto. O setor de telecomunicação mudou muito, avançou muito tecnologicamente. O entendimento é de que o marco regulatório atual, o desenho institucional, a necessidade dos contratos de concessão existentes não é mais necessário. Tem outros meios mais eficientes para que a gente possa ter mais investimentos e desenvolver mais a nossa telecomunicação. Também é um assunto que está sendo tratado pelo Congresso e o governo está ajudando a ele andar, a ele caminhar mais rápido. Criação do PPI, da Secretaria Executiva do PPI, do Conselho do PPI, junto ao presidente. Tem 3 grandes objetivos. Aprimorar a governança dos projetos prioritários. Fazer concessão demora, é difícil, tem muita gente que você tem que tratar, planejamento, fazenda, órgão setorial, meio ambiente, TCU, e se você não consegue fazer uma boa governança, você realmente perde tempo demais. Em aeroportos, a gente conseguiu fazer 2 vezes o processo em cerca de 1 ano. Da decisão política até a assinatura do contrato, fez-se 1 ano. Com muito sofrimento, muito sangue, muito trabalho, mas com uma boa governança. Em todas as decisões, eram checadas no momento que precisavam, sem estar indo e voltando de ministério, sem ficar indo e voltando para a Casa Civil. Então, já tínhamos discussões de alto nível para tomar as decisões pesadas, políticas, as diretrizes sobre o projeto, para que a agência pudesse desenvolver contrato e edital. Resultado disso foi que, em 3 anos, conseguiu-se, da decisão, ter, de fato, grandes investimentos em aeroportos. Importante replicar esse modelo de governança para outros setores. E essa é a intenção primordial do PPI. Além disso, melhorar a comunicação com os potenciais parceiros privados. Eles têm uma secretaria só para essa comunicação com os parceiros privados, para tirar dúvidas, para fazer o roadshow. Eu estava em Londres semana passada, essa semana está voltando do Japão, tinha ido para os Estados Unidos. Ter constante contato com os investidores para prestar informação. Quanto mais informação, melhora a qualidade da proposta das pessoas, melhora a concorrência na licitação. A intenção aqui é atrair bons investidores além daqueles que nós temos no país. E também identificar novos projetos e avanços institucionais e regulatórios. Para ver, tem projetos que já estão tocando, a gente vai fazer a comunicação dele com o setor privado, mas tem novos projetos que precisam ser prospectados e precisam ser colocados no mesmo trilho para tocar. E essa vai ter uma atuação grande para que seja a entrega desses projetos seja feita de forma rápida. O PPI ele nasce, dá para ler? Dá. Ele nasce com uma conexão já com o sistema, né, que a gente vai ver como é que ele vai ser feito na prática, mas ele já tem na sua norma até articulação com o CAD, bem com a CEAI na Fazenda, para fins de compliance e defesa da concorrência. Eles prevê já a edição de planos, regulamentos e atos que formalizem e tornem estáveis as políticas de Estado fixadas pelo Poder Executivo para cada setor regulado. A lógica aqui é, olha, é importante que todos entendam a importância da estabilidade regulatória, é importante que a gente trabalhe já com o CAD no que for necessário, tem um trabalho todo prévio de desenho de licitação, né, que o desenho de concorrência é importantíssimo para que a gente tenha uma boa licitação. E é importante essa aproximação com o sistema de concorrência. E também já prevê, na própria lei, eliminação de barreiras burocráticas à livre organização da atividade empresarial. Cabe também à Secretaria celebrar ajustes com o CAD, bem com a CEAI, para o recebimento de contribuições técnicas, visando a adoção das melhores práticas nacionais e internacionais e promoção da ampla e justa competição na celebração das parcerias e na prestação do serviço. Então, mais uma vez, a importância que está se dando para a concorrência nesse momento de atração de investimentos privados. Próximo ponto, Lei das Agências Reguladoras. Nós tínhamos uma lei que está rodando no governo desde 2004. Começou com a Casa Civil, numa intenção inicial de diminuir um pouco a autonomia das agências reguladoras num primeiro instante, uma discussão muito grande sobre o poder concedente, com quem deveria estar o poder concedente, discussão sobre contrato de gestão, e ainda na CEAI nós fazemos muito essa discussão com a Casa Civil.
Depois passei para o lado da agência, as agências todas, tentando discutir com a Casa Civil uma lei que desse, de fato, mais autonomia para a agência e ajudasse as agências no que entendiam que era importante da atuação da agência. Não ficar discutindo detalhes de controle de gestão ou da pequena discussão do poder concedente. Essa lei estava rodando no Congresso, já como eu disse, desde 2004, ela foi retirada pelo Executivo, mas logo depois foi apresentada de novo por um senador. E agora, quando começamos no governo, estava lá, pronta, uma discussão que já tinha sido feita com vários órgãos, mas que já tinha uma certa maturidade. Nem todo mundo concordava com tudo que estava lá, mas resolvemos aproveitar aquele texto, que já era conhecido, para tentar fazer um texto mais rápido. Tinha outras iniciativas que tinha por aí, tinha universidades tratando, a FGV tinha feito um trabalho para uma nova lei das agências, mas a opção foi pegar essa lei justamente pela celeridade e pelo conhecimento de todos. Toda vez que a gente senta para criar a lei, gente, na Casa Civil é a nossa grande diversão, senta numa sala grande, bota no quadro, aí fica, determinará ou recomendará, você fica 4 horas fazendo aquela discussão. Então, vamos fazer um que todo mundo já discutiu, a gente só discute o detalhe, facilita bastante. Então, essa foi a intenção. Então, tratar os assuntos gerais, não tratar os problemas específicos das agências reguladoras. Tem muita agência que tem probleminha que tem que ser resolvido, não vamos tratar nessa lei. Se a gente for tentar tratar problemas específicos de 10 agências numa lei, ela nunca vai sair. Então, vamos tratar o que é convergente para todo mundo. Segundo, pragmatismo. Fazer uma lei que seja aprovável, que as pessoas que não tenham um grande grau de resistência, para que a gente aprove as coisas que são importantes para todo mundo. E prioridades para aprovação, como a gente já conseguiu uma boa vitória na aprovação no primeiro turno. Ela está na Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional no Senado, que é uma comissão terminativa, já foi aprovada, e tem 2 meses na primeiro turno, estamos esperando o segundo turno para que ele já vá para a Câmara. O acompanhamento disso, toda semana a gente tem aquela ansiedade que ela vai de fato, mas aí dá algum problema na reunião da comissão, mas está sempre na beira para ser aprovado. Então, grandes princípios: autonomia, governança, robustez técnica, transparência, controle social, gerando estabilidade regulatória, confiança, melhoria no ambiente de negócio e mais investimentos. A efetivação dessa autonomia, com padronização de aspectos relativos à gestão, organização, governança, processo decisório e controle social. É a linha geral que a gente pretende com ela. Com análise de impacto regulatório, vou detalhar um pouquinho mais para frente, requisitos técnicos para a indicação dos dirigentes, mais transparência, presença de ouvidoria autônoma, prestação de contas das agências e uma melhoria na articulação institucional. Bom, agências reguladoras, todo mundo sabe, isso aqui a gente não precisa explicar, são autarquias de natureza especial, elas, em tese, não têm subordinação hierárquica ao Ministério, investidura a termo dos dirigentes, eles têm um prazo, esse mandato com prazo ele é estável, ele tem autonomia funcional, decisória, administrativa, financeira, isso tudo, em tese, previsto na lei. O que a gente quer fazer, de fato, é a efetivação dessa autonomia. O primeiro ponto é a autonomia orçamentária financeira. Hoje, as agências, para discutir seus orçamentos, elas precisam discutir com o Ministério. Então, a ANAC, por exemplo, está com a NTT, com a ANTAC, com o DENIT, com a Infraero, com diversas agências, discutindo com o ministro dos Transportes o seu orçamento. E aí o ministro fecha aquela decisão e encaminha para o planejamento, e depois o planejamento devolve, e a execução e o contingenciamento também é controlado pelo ministro. Se queremos que agências tenham uma autonomia decisória grande em relação ao Ministério Supervisor, então é importante que esse ciclo não seja presente a presença do Ministério da pasta. E essa aqui é a lógica. Então, as agências vão passar a ter autonomia orçamentária e financeira para discutir seu orçamento diretamente com o Ministério do Planejamento, como os outros órgãos fazem. E aí a lógica fica técnica da construção do orçamento. E, da mesma forma, a execução e o contingenciamento vem direto do planejamento, sem passar pelo Ministério. O Ministério dá as diretrizes políticas, como deve ser, mas não este controle do orçamento. É isso que está previsto lá. Obviamente, as agências tinham vontade demais, queriam as taxas todas para elas, sem fazer contingenciamento nenhum, mas isso todos nós queremos no serviço público. Todos nós queremos algum recurso que não sejamos contingenciados, mas não dá para se fazer uma gestão orçamentária dessa forma. Ainda mais num contexto de crise, como estamos, é importante que se preveja que é necessário ter boas práticas de gestão orçamentária, e, para isso, tem que ter um controle de fato. Isso, apesar de não ser o ponto ideal das agências, foi bem aceito por todos, porque entendem que tem um bom avanço, que isso aqui já vai ser muito bom para celebrar a autonomia das agências, e que é um bom passo de chegar na aprovação. E, se fosse diferente, a gente ia ter resistência dos próprios órgãos do Executivo. Então, era muito importante fazer esse ponto já passar. Autonomia administrativa.
As agências também passam a ser órgãos setoriais, os sistemas todos do governo, e ele pode pedir autorização direta ao planejamento para a realização de concursos públicos, provimento dos cargos autorizados por lei, alterações no quadro de pessoal e nos planos de carreira, pede diretamente isso sem passar pelo Ministério. E passam a ter competência legal para conceder diárias e passagens de afastamento do país e celebrar ou prorrogar seus contratos administrativos. Isso parece ser besteira, mas desde 2011, por decreto, né, o CAD sofre isso também, todas as autorizações para afastamento do país precisam ser autorizadas pelo ministro da pasta. Né? O CAD tem 200, quantos funcionários? 200? Pouco. A ANAC tinha 1.500. 1.500 funcionários, e a gente tem inspeção no exterior, vai viajar para fazer inspeção de base, cheque de piloto. O dia a dia é muita viagem. Toda você tem que despachar com o ministro. Isso é um estresse na relação e, de fato, dependendo da relação que se tem, um poder de controle e de redução da autonomia. Então, isso tinha sido colocado por decreto, e nós já estamos alterando o decreto para isso, mas colocando isso firme na lei de que esse ponto deve ser de autonomia das agências. Para as duas coisas, os contratos também. Contratos administrativos dentro do que você tem que fazer, você que vai gerir sua vida, seu orçamento, você vai ser responsabilizado por aquilo. Então, a agência volta a ter sua autonomia. Uma homogeneização dos dirigentes, preocupação com o mandato dos dirigentes, com a lógica de funcionamento da diretoria e com a indicação. Então, mandatos ficam uniformizados como não coincidentes por 5 anos, vedada a recondução. Em caso de vacância, a gente está preparando várias regras. A lógica aqui é não ter descontinuidade. Várias agências sofrem muito com a descontinuidade dos diretores. Tem agências que conseguem manter plenamente o seu quadro. Eu só conheço a ANEEL, que conseguiu ficar assim o tempo inteiro. Todas as outras têm dificuldade, dada, às vezes, a demora política de se fazer uma indicação, fica com vaga na diretoria. Isso é ruim para o funcionamento da agência. A agência foi feita com um colegiado, com 5 pessoas não coincidentes, justamente para você ter uma estabilidade das regras, não ter grandes mudanças toda vez que for mudar um diretor. Na ANAC, a gente tinha isso, e nos últimos 6 meses, os 6 meses finais do meu mandato, todos os diretores foram trocados. Então, a gente conseguiu manter uma estabilidade com um trabalho interno de gestão, de governança, que as pessoas receberam, todos os encaminhamentos estavam sendo feitos. Mas era um risco muito grande você mudar todo o entendimento sobre a regulação de aviação civil no Brasil numa virada dessa. É isso que quer se evitar aqui. Uma novidade também é uma pré-seleção pública para os cargos de dirigente. A ideia é que tem um comitê ad hoc que vai ser criado por decreto, o seu funcionamento, e ele vai ter uma seleção pública para os dirigentes. E esses dirigentes esse comitê vai escolher 3 nomes que vão ser encaminhados pelo presidente, que vai encaminhar um desses nomes para o Congresso. Tá? Isso também já está previsto na lei. Requisitos de indicação. Às vezes fica muito pequena a fonte aqui. Esses requisitos de indicação se assemelham muito aos que estão nas empresas estatais e nos fundos de pensão. Tá? O governo está adotando o mesmo padrão que foi adotado e aprovado recentemente para isso. Então, aumentam-se os requisitos. Então, é ter experiência profissional de, no mínimo, 10 anos no setor público ou privado, no campo de atividade da agência, ou em área conexa, aquela para a qual foram indicados, em função de direção superior, ou 4 anos ocupando pelo menos um dos seguintes cargos: cargo de direção de chefia superior em empresa no campo da atividade da agência, cargo em comissão ou função de confiança equivalente a DS4 ou superior no governo, ou cargo de docente ou de pesquisador, ou 10 anos de experiência como profissional liberal no campo de atividade da agência ou em área conexa àquela. E tem que ter formação acadêmica compatível com o cargo que foi indicado. Esses são pré-requisitos já colocados na lei. Prazo de indicação é uma preocupação. Botarmos prazos para o presidente fazer a indicação. Então, a comissão de seleção ela deve ser instituída 4 meses antes do mandato do dirigente acabar, e ele tem que fazer a indicação em até 60 dias do recebimento da lista tríplice. A ideia é que fique, no máximo, ali 6 meses na vacância dos cargos. E o cargo já vai ser indicado se é para presidente ou para diretor, que hoje, muitas vezes, o diretor pode ser, ele é diretor e ele pode se tornar presidente depois da sabatina, né? Na sabatina não vai carimbado.
Vedações à indicação, estamos usando também as mesmas vedações que estão colocadas na lei das empresas estatais nos fundos de pensão. Tem algumas aqui que o governo ainda pretende trabalhar e eventualmente alterar, mas são esses que também estão no projeto e eu estou apresentando os que já estão lá colocados. Então, são vedadas a indicação de ministro de Estado, de secretário municipal, dirigente estatutário de partido político, de titular de mandato no Poder Legislativo de qualquer ente da federação, ainda que licenciados no cargo. E vedam também essa vedação extensiva a parentes, consanguíneos ou afins até o 3º grau dessas pessoas que eu citei agora. De pessoa que atuou nos últimos 36 meses como participante da estrutura decisória de partido político, ou trabalho vinculado à organização, estruturação e realização de campanha eleitoral. Esse é um dos pontos que o governo se preocupa de estar muito forte. Às vezes, consultores que trabalharam uma determinada campanha ficam presos aqui, né? Então, é um dos pontos ainda que está em discussão. Pessoa que exerça cargo em organização sindical, que tenha participação direta ou indireta em empresa ou entidade que atue no setor sujeito à regulação. As pessoas que se enquadram na ficha limpa, por óbvio. Tem uma emenda que entrou na reta final da aprovação, que cria o que a gente chama de quarentena às inversas. Então, a pessoa que tiver participado no setor privado de atuação daquela agência nos 12 meses anteriores, ela não poderia ser indicada. Tá? Esse é um ponto que o Poder Executivo entende que não é adequado, porque muitas vezes é importante você ter alguém do setor privado como dirigente da agência. O salário já não é grande, gente. R$14 mil bruto, que dá uns 9 líquido, né? Já é difícil você atrair gente, para quem não tem vínculo. E já com quarentena depois, ou seja, são 5 anos mais 6 meses, e se eu ainda coloco uma regra dessa, de 12 meses de antecedência, a pessoa tem que se desvincular da sua posição para uma promessa de possibilidade de entrar num cargo de diretor de agência, ninguém nunca na vida vai, ou só padres, né, pessoas muito realmente abnegadas, vão entrar na diretoria. Então, é uma preocupação, de fato, que é importante a gente ter... É importante ter participação do setor privado, não só pessoas dirigentes do setor privado, tem vários outros controles para que não tenha um conflito de interesse, mas a intenção aqui é trabalhar ainda nessa emenda que foi apresentada na reta final. Casos de mandato são os mesmos, casos de renúncia, condenação judicial ou condenação em procedimento administrativo disciplinar, e a quarentena continua por 6 meses após o mandato. Possibilidade de substituição durante a vacância é um problema, ou seja, dirigente que por acaso saiu, pode até não ter terminado o mandato, mas ele saiu, renunciou. Então, hoje, esse cargo fica vago. Estamos usando a mesma regra que a Anatel prevê, que é uma regra que você tenha uma lista de 3 servidores escolhida pelos diretores, e aí o presidente escolhe um daqueles sem sabatina para poder ser o dirigente por um tempo determinado. Tá? Então, pegar um da casa já para ser o dirigente, caso não tenha, tenha um caso de vacância. Essa é a lógica. Regras de transição, preocupados com os cargos que estão lá. As pessoas que estão lá hoje, tem alguns casos, talvez seja importante, mandatos estão acabando, pode ser que haja o interesse de ter uma recondução, dada a continuidade do trabalho que está sendo feito. Então, tem alguns casos que nos próximos 2 anos ainda podem ser reconduzidos. E a lógica aqui é que os mandatos novos eles tenham tempos diferenciados para se poder encaixar na regra dos 5 anos e sempre um saindo por vez. Então, os mandatos muitas vezes vão ter 3, 4, 5 anos, dependendo do caso, para que se possa dar essa não coincidência daqui para frente. Processo decisório, colegiado e deliberação por maioria absoluta, sendo colocada na lei, reuniões deliberativas públicas, gravadas em meio eletrônico e com pautas divulgadas com antecedência mínima de 3 dias úteis. Muitas agências não têm isso e não fazem. Gravação das reuniões deliberativas disponibilizadas na internet até 15 dias úteis. Não precisa filmar, mas pelo menos o áudio é importante ter. O ideal é que caminhe para filmar. Ata das reuniões deliberativas disponibilizadas, e todo mundo tem 1 ano para se adequar a essas regras. É algo que o mercado pede muito. Mais publicidade das discussões das reuniões de diretoria. E, nesse contexto da formação das decisões, entra a análise de impacto regulatório. Várias agências já fazem, mas os graus e qualidade são muito diferenciados. É importante que a gente trabalhe para melhorar essa análise de impacto regulatório, que as normas que vão para a consulta pública, de fato, reflitam a análise de impacto regulatório que foi colocada, e que esteja justificada. Que todo mundo quer ver, se eu vou ter que cumprir essa regra, por que eu vou cumprir, qual foi o raciocínio que chegou a ela, e isso seja colocado na consulta pública. Então, em decreto, a gente vai depois homogeneizar os critérios para as análises de impacto regulatório de todas as agências.
Consulta pública também, tentando uniformizar os prazos, os documentos que vão. Então, são detalhes, mas que dão mais efetividade para a consulta pública. Consulta pública não é para negociar com o setor ou com a sociedade a regra. É para explicar, ouvir quais são as contribuições. Se eu não aceitar as contribuições, eu explico por que eu não aceitei e publico a minha norma. Então, é só para melhorar o diálogo. Da mesma forma, audiência pública. Audiência pública são as presenciais, também regularizando aqui como elas são feitas, quando são convocadas, quais são as regras que elas vão ter que obedecer. E a parte de prestação de contas, transparência e controle social, o que existia antes do contrato de gestão, no contrato do executivo com a agência, nós transformamos na exigência de planos. Então, a partir de agora, as agências vão precisar fazer um plano de gestão estratégico, que nos 4 anos, casado com o prazo do PPA, eles vão ter que dizer o que eles vão fazer naqueles anos. E, ano a ano, vai ter um plano anual, em que se vai descrever qual é o plano de trabalho naquele ano seguinte, inclusive com a agenda regulatória, ou seja, o que eu pretendo discutir com a sociedade durante esse ano, para dar mais previsibilidade, para que as pessoas saibam e se preparem para o que está vindo por aí, para fazer a discussão ou para a mudança de regra. Esses planos, então, devem ser preparados e vão ser entregues para o Executivo, para o Legislativo, para o TCU, todos eles. Então, plano estratégico, como eu disse, em 4 anos, disponibilizado sempre na internet, depois da aprovação também da diretoria. O plano de gestão anual, também disponibilizado na internet, na sede e enviado para a ciência do Senado, Câmara, TCU, e até 20 dias úteis da aprovação pela diretoria colegiada. Agenda regulatória, como eu disse, que é um instrumento importante para que todos saibam, tenham uma previsibilidade da atuação da agência. E como que se presta conta disso? Todo ano, a agência também vai fazer um relatório anual de atividades, dizendo daquilo que eu pretendia fazer, o que eu fiz de fato. Vou encaminhar para os mesmos órgãos que eu encaminhei meu plano, e a intenção é que o dirigente vá fazer uma prestação de contas anual no Senado. Os dirigentes de agência já vão ao Senado uma vez a cada mês, pelo menos, porque são diversas audiências públicas. Mas é institucionalizar uma data de prestação de contas. Tem agência que já faz isso. É importante só a gente deixar claro para que todas façam. Ainda na parte de transparência e controle social, a importância da ouvidoria autônoma, também não é uniforme entre todos. Ouvidoria, a intenção aqui é que ela ouça as reclamações que as pessoas têm da atuação da agência, não da reclamação necessariamente dos regulados da agência. Na aviação civil, não é para passageiro reclamar da bagagem na ouvidoria, mas reclamar da atuação da agência. Reclamei com a agência não atuou. Tenho minha carteira de piloto e não consigo tirar ela no tempo adequado, que a agência não me dá. Então, para a ouvidoria, dar esse feedback da atuação da agência. Então, instituir a ouvidoria, de uma forma para todos eles, também sem subordinação hierárquica. Ele vai ser escolhido pelo presidente da República, aprovado pelo Senado, cumprindo vários requisitos também na sua indicação, com mandato de 3 anos vedada a sua recondução, e vai apresentar um relatório anual de ouvidoria sobre as atividades da agência, também encaminhando para os órgãos, para o Legislativo e para o TCU, para que haja também, não há obrigação da agência cumprir nada que está no relatório, mas é importante que todos saibam o que está saindo da ouvidoria e de feedback de atuação daquela agência. Terminando, a articulação... É bom esse reloginho? Ajuda. Articulação institucional entre as próprias agências e órgãos de defesa da concorrência, agências e órgãos de defesa do consumidor e meio ambiente, e agências e órgãos de regulação estadual. Também uma preocupação de tentar homogeneizar e dar os instrumentos adequados para as agências trabalharem com todos esses órgãos. Especificamente com defesa da concorrência, o sistema e as agências devem atuar em estreita cooperação, privilegiando a troca de experiências. Deixa claro que o SBDC é responsável pela aplicação da Lei de Defesa da Concorrência nos setores regulados. Não é mais um problema hoje em dia, mas já foi problema no passado. Importante só esclarecer isso mais uma vez na lei. Agências vão auxiliar o sistema na observância de cumprimento da lei, da defesa da concorrência, monitorando as práticas de mercado e agentes regulados. O sistema pode sempre solicitar às agências pareceres relacionados aos setores de atuação para subsidiar a análise dos atos e processos administrativos, como vocês já fazem, né? O pessoal do CAD participou de muitos desses pontos de discussão, Gilvandro, Márcio, Eduardo participaram das discussões com a gente. A intenção era talvez a gente até botar a agência, o CAD também, no mesmo grupo, né? Mas a decisão política foi, não dá para colocar outros corpos estranhos nessa mesma lógica, porque a gente talvez tenha mais dificuldade de aprovação. Então, vamos pegar os pontos daqui e ver o que a gente precisa fazer para o CAD e tratar disso para frente também.
Ainda a interação das agências do sistema, elas devem comunicar imediatamente ao sistema fatos que tenham conhecimento nos exercícios, suas atribuições, possam configurar infrações de ordem econômica, e o CAD deve notificar as agências em até 48 horas, após publicação do acórdão, do teor da decisão sobre as condutas potencialmente anticompetitivas cometidas no exercício das atividades reguladas e das decisões relativas aos atos de concentração julgados, para que todos tenham informação adequada do que está ocorrendo com os seus setores. A gente colocou aqui também a parte do órgão do consumidor, que a gente também trata disso no PL. As agências sempre atuam em articulação com os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Consumidor e com o órgão de defesa do consumidor do MJ. Devem zelar pelo cumprimento da legislação da defesa do consumidor, acompanhando as práticas de mercado dos agentes regulados. Podem se articular com os diversos órgãos e entidades, podem celebrar TAC com pessoas físicas ou jurídicas, sujeitas à sua competência regulatória, e devem ser comunicadas também dos TACs que são celebrados. A mesma lógica, ter mais informação entre o sistema de consumidor e as agências. Bom, comentários finais, versando sobre o projeto. O pilar do projeto é o equilíbrio entre a efetivação dessa autonomia das agências e o fortalecimento da governança e o controle social. Se estamos dando mais autonomia, melhorando a qualidade dos diretores, é importante que todo mundo cobre o que as agências vão de fato fazer. Essa é a lógica. Todos possam participar do processo decisório, acompanhem os motivos da decisão e vejam os planos que a agência pretende cumprir e o que ela de fato cumpriu. Né? Que a sociedade seja de fato quem vai controlar a atuação das agências. Queremos garantir a autonomia das agências e deixar claros, estabelecidos padrões elevados de transparência, controle, qualidade técnica da regulação. A lei está prevista para entrar em vigor 90 dias a partir da publicação. Estamos torcendo para que ela seja aprovada o mais rápido possível. E o grande objetivo da gente é a sinalização que a gente percebeu, que o mercado entendeu bem, é de que isso seria muito bem recebido. É uma lei que não tem inimigos. Acho que todas as agências convergiram. A gente teve um longo trabalho com um planejamento com a Fazenda antes de levar o projeto para frente, para fazer discussão com o Senado também, e ele está parecendo que está fluindo bem. Né? A ideia é melhorar o ambiente, trazer mais investimentos para o país. Bom, muito obrigado pela atenção de todos, gente. Vamos caminhar. Estou à disposição para perguntas. Muito obrigado, doutor Marcelo, pela interessante palestra. Antes de dar sequência aqui às perguntas, eu só queria fazer uma observação, que após as perguntas a serem formuladas ao doutor Marcelo, após essa última etapa desse painel, eu gostaria que todos continuassem na sala, porque a gente vai emendar a entrega do prêmio IBRAC-TIM. Tá? Eu vou inaugurar as perguntas e abro ao público, e trazendo, se você me permite, Marcelo, uma discussão atinente não que essa não seja, mas mais uma discussão atinente ao Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Queria saber o que você pode dizer para a gente, em que pé que está a questão da carreira própria do CAD e como está a questão que tem sido muito debatida, eu sei que você não tem medido esforços aí para conseguir auxiliar, na medida do possível, o reforço de orçamento ao CAD. Sei que, recentemente, isso é público, o CAD teve um reforço de recursos humanos, mas eu queria entender que pé que está. Nós tivemos essa conversa no passado, e naquela altura, era no governo provisório, estava se esperando a poeira baixar, efetivação. Então, eu queria ouvir o que você pode falar sobre esses dois pontos. E, para finalizar, e depois abrir para a pergunta, é uma pergunta de menor importância, mas eu gostaria de aproveitar e ver se eu consigo, se essa gestão consegue bater mais um recorde nesse seminário, e conseguir uma informação antes do Emelex e do Jota, que aqui se fazem presentes. Então, eu vou aproveitar e perguntar o que você pode ser dito sobre a sucessão presidencial no CAD. Talvez a gente consiga essa informação antes que o Jota e o Emelex, e isso vai ser certamente um outro marco. Então, passo a palavra. Responde uma primeiro? Respondi essa aí, uma para todo mundo, que eu vou notar. Vamos lá, o que eu consigo e o que eu posso. Bom, carreira própria do CAD, eu conversei muito com o Eduardo, com o Márcio, a gente foi conversando durante nos últimos meses. O governo está no momento bom, tivemos um movimento grande ali tanto do aumento das carreiras quanto das transformações de algumas carreiras, aquelas 14 carreiras naquela madrugada. E o entendimento que se tem é de que vários acordos que estavam celebrados acabaram passando e tinha que ser feito naquele momento. A partir daí, todas as carreiras estão, de fato, em discussão. Por quê? Eu acho que uma grande
Bom, deixa eu aumentar um pouquinho a resposta. Eu estava até em Londres, semana passada, num seminário de melhoria regulatória, né, e tem coisas importantes no país que eu acho que a gente vai ter uma mudança de cultura muito importante. E a PEC do teto demonstra essa mudança de cultura. A gente, de fato, vai começar a ter que pensar, fazer escolhas. O que eu quero para o país, quais são as coisas que são importantes, qual política que é importante, porque não vai dar para fazer tudo, né? Então, eu acho que a grande mudança que a gente vai ter cultural daqui para frente vai ser analisar bem todas as medidas de gasto que a gente vai ter que adotar. O governo está trabalhando em criar um sistema, de fato, de análise de gasto, tanto das coisas novas quanto das coisas que já estão em andamento. Políticas que já estão em andamento já estão sendo analisadas. Quem acompanha pelos jornais, tem políticas sociais importantes, que têm bons resultados, mas que estão sendo analisadas porque estão gastando errado, estão gastando para pessoas que não deveriam receber, Bolsa Família, auxílio-doença, seguro-defeso. Tem pessoas que não se enquadram nos quesitos e estão recebendo recursos. Então, é muito importante limpar o que está sendo gasto hoje para a gente poder tomar decisão com o dinheiro que sobra para ver o que vai ser feito dali para frente. Então, nesse contexto é que entram todas as agências, né? Todos nós estamos acompanhando as discussões da carreira da Receita, que está acontecendo nessa semana, é sempre muito sensível, porque é para o país. Nós estamos fazendo a discussão da carreira da analista de infraestrutura, também analista de TI. Então, o CAD é um órgão extremamente importante, acho, do ponto de vista institucional e para a melhoria do ambiente de negócio, tem sua importância nessa discussão, ainda não tem uma posição fechada, mas tem que ser analisada nesse novo contexto, né? Reforço de orçamento, eu não sei como é que está a situação atual. Depois eu sento com vocês para conversar, para saber o que estava precisando. Porque, na conversa inicial, até com as agências, a grande preocupação no orçamento, e, naquele momento, o grau de contingenciamento era muito grande. A situação pontual de agora, eu não sei como está, mas o que precisar tem que ser levado para que a gente possa conversar. Ainda tem espaço para algumas coisas. E sucessão presidencial, eu acho que desde que eu fui para lá, essa pergunta me vem uma vez a cada 2 semanas, alguém me pergunta, né? Eu já tentei, dada a ansiedade geral da nação e do sistema de concorrência, tentar sondar e sensibilizar só o ministro, né, das decisões que vêm. Entendo que eu acho que no momento de interinidade essas decisões estavam suspensas e, tendo em vista que o cargo já está vago há um tempo, imagino que isso não vai demorar muito tempo, mas também não tenho grandes informações, né? Enfim. Perfeito. Tá. Ouço muitas especulações o dia inteiro. Mas... Valeu a tentativa. Vou abrir para perguntas, mas eu queria fazer um registro. Eu acho que é importante, quando você menciona a ansiedade, obviamente é uma ansiedade natural de saber quem será o novo presidente. Mas não que seja uma ansiedade fruto de uma necessidade, porque é de se registrar também que a presidência feita pelo Dr. Márcio é impecável e nos dá toda a tranquilidade e segurança jurídica para um ambiente saudável da defesa da concorrência. Dito isso, abro a perguntas. Quem tiver perguntas, por favor, levante a mão. Deixa eu tomar nota aqui. Dr. Géser, Dr. Lauro, Paulo e Cleveland. Doutor Marcelo, queria cumprimentá-lo, realmente uma palestra muito boa. Há muito tempo que o Brasil precisa de agências reguladoras independentes, com excelência técnica. Eu acho que o passo que está sendo dado é fundamental e acho que repercute sobre a defesa da concorrência de uma maneira também igualmente muito importante. Parabéns ao IBRAC, que trouxe esse tema e trouxe o doutor Guaranis para nos falar sobre isso. É claro que é impossível dizer quando será aprovado, mas qual o cenário previsto e como as várias entidades podem ajudar a esclarecer, disseminar e divulgar essa lei? Por favor, vamos colher todas as perguntas. Na sequência, o doutor Lauro aqui na frente, por favor. Vou levar o microfone para ele. Obrigado. Boa tarde, doutor Marcelo. Durante a apresentação, você comentou que havia havia um artigo, alguma lei, na lei que transformava a agência em órgão setorial. Né? Quer dizer, hoje a gente tem...
A gente tem uma discussão hoje de quem faz a política é o Ministério. Ou seja, há uma confusão entre a atuação do Ministério e a atuação da agência como órgão setorial. Ou seja, no projeto de lei, na sua visão, a agência vai se tornar um órgão setorial? Ou seja, ela vai fazer também planejamento do setor ou meramente atuará como órgão regulador? Obrigado, doutor Lauro. Acho que o doutor Paulo, que está logo atrás. Obrigado. Queria parabenizar o Dr. Marcelo Guaranis pela excelente palestra. E queria perguntar sobre se o governo tem pensado, quer no contexto da nova lei de agências, quer numa reflexão, não especificamente nesse procedimento legislativo, sobre a interação entre as agências reguladoras e o TCU. Tem sido cada vez mais importante a influência do Tribunal de Contas da União na atuação das agências, na análise de diversos procedimentos e iniciativas regulatórias da agência ou novas iniciativas quanto a, inclusive, a aplicação de sanções a empresas por parte do TCU. Se o governo tem, acho que também na atuação da ANAC, no processo de desestatização de aeroportos, acho que foi uma experiência bastante bem-sucedida em termos de convencer o TCU da regularidade e dos aspectos positivos do processo. Até agora foi. Até agora. Mas, talvez, por outro lado, enfim, são um conjunto bastante abrangente de agências, cada uma com uma pauta regulatória distinta. Se há uma reflexão, quer no âmbito deste projeto de lei, quer numa discussão para o futuro sobre a influência da atuação do TCU sobre as agências reguladoras. Obrigado. Obrigado, doutor Paulo. Agora, é lá com Cleveland. Por favor, levanta a mão, Cleveland, só para eles localizarem. Boa. Obrigado a você. Alô? Vou ser bem breve. Bom, queria parabenizar também o Marcelo. Fiquei muito feliz em ouvir tudo isso. Parece até que eu estou morando em outro país a partir de agora, né? Vamos ver se esse negócio caminha de fato. A minha dúvida é especificamente sobre análise de impacto regulatório. Por que eu tenho uma preocupação com relação a isso? Eu tenho acompanhado o que tem sido feito, ou melhor, o que não tem sido feito pelas agências, inclusive, eventualmente, ignorando algumas análises que são feitas pela própria CI, que vão direto ao ponto. Então, em que pé está esse desenvolvimento dessa metodologia? Para onde isso vai caminhar? Qual que é a lógica que está por trás disso? Quem está envolvido? E como é que a sociedade pode contribuir com isso? Obrigado, Cleveland. Se não me engano, havia uma última pergunta naquele canto, ao final, à direita. Se alguém levantou a mão? Por favor. Olá, boa noite. Eu gostaria de saber se o senhor poderia adiantar, pelo menos, se a escolha do novo presidente do CAD seria alguém da Fazenda. Com cabelo, sem cabelo. Ou do Ministério da Justiça. Se a gente tem alguma indicação por aí. Obrigada. Você vê que Qual letra começa? Tem cabelo? Você vê que a MLX tem uma técnica mais apurada de conseguir informação, né? Eu fui um pouco mais... Bom, fica à vontade. Qual é o nome? MLX. MLX é um periódico. Tá. Eu estou muito fora das coisas. Bom, vou começar pela última. A razão de juntar as perguntas é pelo seguinte: eu falo muito, então, se eu for responder cada uma, a gente vai acabar perdendo tempo. Então, eu prefiro juntar tudo, eu dou o tempo melhor. Não consigo especificar. Não é só defesa. De fato, assim, a SAG participa muito pouco dessas discussões, minha subchefia. Tá? As discussões disso, a discussão do CAD, que eu sempre vi, vem alguém do nome da Fazenda, da Justiça, ou os dois sentam para discutir, vão levar para o ministro, para depois levar. Eu realmente não tenho informação nenhuma sobre o assunto. Tá? Informação sobre as especulações eu tenho todas. Né? Eu acho que todas, por lá a gente recebe várias, né? Mas não tenho nenhuma informação mesmo. Vamos lá. Gessner. Qual o cenário previsto para aprovação e como entidades podem ajudar? Bom, é um projeto, de fato, de prioridade do governo, tanto é que está na Comissão Especial. A Comissão Especial ela tem um tratamento especial, Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional. Lei de licitação está lá, discussão sobre jogos está lá. Foram juntadas, acho que ainda pelo presidente Renan, um conjunto de iniciativas para botar nessa comissão para ter um tratamento mais estratégico. E a lei das agências estava lá. O que a gente já gostou muito da sinalização é que ela andou rápido.
Andou rápido pelo trabalho de convergência. A gente gastou uns meses para fazer esse trabalho de convergência entre as agências, entre a Fazenda, entre o planejamento. Muitas vezes, o simples fato de estar na Casa Civil e coordenar o governo não significa que você não vai ter resistência dos outros ministérios. Isso funcionou bem. Tá? O que nos está só atrapalhando é a demora de se conseguir a aprovação do segundo turno, mas continua sendo uma prioridade do governo. Sendo aprovado, ele vai para a Câmara. Na Câmara começa um segundo trabalho. Né? O texto está bem azeitado no Senado, tende a fluir bem na Câmara, mas tem muita gente na Câmara, tem muitos deputados, começam pelas comissões. O trabalho é a gente conseguir fazer a mesma coisa, e junto com as agências sempre, para evitar as dissidências, e conversar também com os consultores da Câmara que vão trabalhar com o assunto para sensibilizar. Isso funcionou muito bem no Senado, sensibilizar a área técnica. O que a gente pode pedir para vocês? Para que vocês deem força, até publicamente, para a importância do projeto. É um projeto importante para a melhoria do ambiente de negócio, é um projeto importante para a atração de investimento, é importante para todos os setores regulados, todo mundo reclama de uma indicação, outra da agência, do funcionamento, da falta de transparência, e é para justamente sedimentar esse projeto, sedimentar essa ideia que ele vem. Né? Então, toda ajuda é muito bem-vinda, né? Todas as associações, escritórios, grupos de interesse. Então, todo mundo tem um congressista que ajuda, e é importante sensibilizar da importância disso. E, de novo, do caminho sem grandes atropelos. Né? Projetos correm o risco de serem muito atropelados, serem muitas ideias, emendas que surgem do nada. Todo dia que demora para chegar, surgem emendas. E a gente sempre perde um pedacinho nesse caminho. Tá? Então, pedimos ajuda, por favor. Lauro perguntou sobre o órgão setorial, confusão nas atribuições, vai fazer planejamento orçal regular. O órgão setorial é um tratamento orçamentário. Então, a ideia é que se transforme em um órgão de orçamento. Ele vai ter atribuições como se um ministério fosse, tá? Para fins orçamentários. Então, ele pode discutir diretamente com o planejamento, sem passar pelo ministério a qual ele está administrativamente ligado. É só essa a lógica. Então, essa lógica permite que as decisões administrativas sejam tomadas com maior autonomia, só obedecendo aquele órgão geral, que é o planejamento. Discussões sobre poder concedente, que esse é o seu ponto, de políticas ou não, isso não está no PL. Foi uma decisão no PL da gente não fazer essa discussão. Essa era uma discussão que travava muito em todos os momentos de discussão. Até porque o que você chama de poder concedente em telecom é diferente do que a ANEEL chama de poder concedente, o que a ANAC chama de poder concedente. Toda vez que você tentava fazer uma discussão de homogeneizar esse termo, não dá certo, porque não é só o significado que é diferente, o funcionamento é diferente. Não faz sentido fazer a discussão. O que para a gente estava muito claro é que uma coisa que no governo Lula e Dilma foi muito discutido é que política não deve ser feita pela agência, deve ser feita no Ministério. Mas isso foi colocado nos ministérios. Eu tenho um balanço de todos o que os ministérios fazem e as agências fazem, e as decisões políticas, de fato, de todos eles, estão nos ministérios. As agências variam um pouco do que fazem. Tem umas que fazem os contratos, tem outras que não, tem umas que assinam, tem outras que assinam porque o ministro deixa. Aí isso varia. Se tiver que fazer uma decisão dessa, que seja feita no futuro nas leis específicas das agências. A intenção não é tratar isso de forma geral agora. Tá? É a posição de governo, a posição da Casa Civil e a posição que está no PL da relatora. Então, lá você não encontra nada disso, apesar de sempre ter alguém tentando voltar na discussão. Paulo, interação da atuação das agências reguladoras do TCU, reflexão da influência no TCU nas agências. É um assunto sensível, né? Não sei quem viu o vídeo de ontem, tem um vídeo até de uma discussão no TCU, que se discute até a possibilidade de afastamento do TCU dos diretores de uma determinada agência, uma discussão forte, eu recebi em vários grupos de WhatsApp, está na Folha, está em todos os sites está presente essa matéria. E, desde a época da SEAI, a gente era se aproximar mais do TCU, para conversar, para explicar. Eu acho que é o mesmo caminho sempre com o TCU e com o Ministério Público. Quanto mais próximo você está, para explicar o que você faz, quais são suas dificuldades, mostrar que você é sério, né? Que tem muitas coisas que se faz, não é porque você está cometendo um crime, você está fazendo porque você errou, é a discussão do erro honesto, é uma discussão até legislativa que a gente tem que enfrentar em algum momento. Uma coisa é você fazer alguma coisa com dolo, outra coisa é você você tinha as melhores informações possíveis e você tomou aquela decisão naquele momento, depois, olhando para trás, você viu que não era a melhor decisão, mas naquele momento era a melhor decisão a se fazer. Então, isso tem que ser melhor azeitado, né? Eu acho que a gente está num processo, junto dos órgãos de controle, em que
o controle é feito, os órgãos se aprimoraram muito na forma, na técnica, e as agências ficaram um pouco mais para trás. Então, é importante que a gente converse junto, porque a intenção não é punir as pessoas, a intenção é fazer tudo andar, né? Então, eu defendo muito a aproximação dos órgãos, das agências com o TCU e com o Ministério Público. Através das câmaras de coordenação setorial, isso funciona bem. É um trabalho que tem que ser contínuo, não dá para fazer um pouquinho e parar, porque as pessoas mudam. As áreas, as secretarias de controle e fiscalização do TCU mudam as pessoas, aí você tem que começar tudo de novo, mas vale a pena, porque diminui as arestas. Na ANAC, a gente conseguiu fazer isso, sempre tivemos uma boa relação com eles, mas a secretaria também mudou, então tivemos que fazer de novo, né? E eu brinquei, porque as contas vão sendo aprovadas. Cada vez que você recebe o envelopinho da aprovação de contas, chega na sua casa, né? É um suspiro, quando você abre aquele envelopinho e vê aprovação. Eu estou em 2013, eu acho, não, estou em 14, falta 15 e 16, então é sempre um alívio quando você recebe aquilo. Cleveland, análise de impacto regulatório e metodologia. Intenção, foi um ponto de muita discussão com as agências, porque algumas entendiam que já fazem de forma adequada, que não precisam de interferência externa, que podem chamar, a gente discutiram até se é nota, se é parecer, se é relatório, essas coisas que na Casa Civil a gente fica horas fazendo discussão do termo. E aí tentamos botar o melhor termo possível, mais genérico, e jogar para o decreto, para que essa discussão vá para o decreto. Mas foi um ponto forte do Executivo, deixar claro, olha, entendemos que alguns fazem, mas que não está boa a qualidade geral e a homogeneização. Temos que melhorar isso. Mas não só para a agência, temos que fazer isso para o governo inteiro, né? Porque a agência é mais tangível, acho que as pessoas a lógica está mais presente. Então, como é que vamos fazer isso? Já tem, as pessoas que trabalham lá na Casa Civil já tinham trabalhado com essa parte da homogeneização. A ideia é a gente sentar com eles, a partir daí, começar a desenhar os critérios, e temos parcerias externas, né? A gente participa também da OCDE para o Grupo de Governança Regulatória. Reino Unido, a cooperação também prevê a melhoria da qualidade regulatória, mas para várias coisas, até para o comércio exterior, a gente tem trabalhado de como melhorar a forma do que se faz na Camex. Eu estava com a secretária executiva da Camex lá a semana passada. E com os Estados Unidos, também com a parte do OIRA, acho que a intenção é pegar todas essas frentes e ajudar a formar um guiazinho melhor. Tá? Mas conhecimento, acho que a gente já tem produzido. E, obviamente, a ajuda de todo mundo é bom. Mas não vai ter nunca uma metodologia de consenso. É importante ter uma metodologia boa. E melhor do que o resultado, para mim, porque eu costumo dizer que não é impossível a gente ter um aplicativo de iPhone que vai botar os parâmetros e vai sair a política perfeita. Mas que as pessoas pensem no que vão fazer, expliquem por que estão fazendo. Isso que muitas vezes não é feito em muita coisa. Acabou. O MLEX eu já respondi. Obrigado. Eu vou pedir para o Dr. Marcelo continuar na mesa. Eu vou chamar o Dr. Ribas para anunciar o prêmio Ibraquitim e gostaria de agradecer mais uma vez, Dr. Marcelo, por ter vindo aqui, por ter feito essa excelente palestra e compartilhado essas informações. Muito obrigado.